Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor a você que está vendo e ouvindo esse vídeo, de qualquer parte do mundo, de onde você esteja. Que Deus abençoe a paz do Senhor, que Jesus Cristo entre na tua casa, na tua vida, na tua família, e que a palavra que o Senhor tem para esse dia transforme o nosso ser, transforme a nossa vida na totalidade e transforme-nos em verdadeiros adoradores de Cristo, né? Que Jesus possa nos colocar na posição que Ele quer de nós, não nós queremos em Jesus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a palavra que Deus colocou no meu coração ontem foi sobre Ló. Você conhece a história de Ló? Ló, ele vivia com Abraão. Se eu não me engano, ele era sobrinho de Abraão. E por um tempo ele seguiu Abraão por onde Abraão foi enviado para a terra que Jesus lhe mandou, para Canaã, para tantos lugares. E Abraão e Ló chegaram a ficar tão abençoados, tão ricos os dois juntos, né? Ao ponto de os dois terem muitos animais, muitos bens nesse aspecto de cavalos, talvez, digo eu, carneiros e animais, ao ponto de Abraão ter que se separar de Ló, porque estava tendo conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então Abraão preferiu perguntar a Ló para onde é, dar essa possibilidade de escolha, né? Para onde é que Ló queria ir, né? Então escolhe ele primeiro se ele queria ficar nessa cidade ou se ele queria mudar. Então Ló escolheu Sodoma e Gomorra e foi para lá, e mudou para lá. Mas Sodoma e Gomorra era uma cidade que estava totalmente já destruída, né? Esse texto onde nós estamos falando um pouquinho sobre a história de Ló e Abraão, está em Gênesis no capítulo 19, é onde está falando da história de Ló. E Sodoma e Gomorra era um lugar onde a idolatria, a prostituição, o pecado superabundava. Então era um lugar que não tinha hipótese de arrependimento, de chance mais. Chegou a um ponto que já estava a subir o clamor aos olhos do Senhor. Imagina, né? A prostituição era tanta, idolatria, o pecado, era uma imundícia aquela terra. E estava desagradando ao Senhor. É como se a terra mesmo estivesse clamando para que Deus fizesse algo, porque estava demasiado, estava super demais. Então Deus envia à casa de Ló 2 anjos. E esses 2 anjos entraram, Jó, não sei porque está falando de Jó, porque são parecidos. Ló e Jó é só tirar um L e colocar um J e vice-versa. Também recentemente nós falamos sobre a história de Jó. Mas se o Espírito Santo quiser falar alguma coisa, obviamente ele vai falar sobre Jó também, porque o Espírito Santo, ele está à vontade na minha vida, neste lugar que é um altar ao Senhor Jesus Cristo. Então ele trabalha conforme ele quer. Então, voltando para a história, Sodoma e Gomorra era um lugar cheio de prostituição, de ídolos, de deuses, de adoração satânicas e tantas prostituições e tudo que não presta. Era uma terra que estava podre, né? Não era uma terra que poderia sair algo de bom ali, não tinha como sair nada de bom. Mas a pessoa que estava lá era Ló. O Ló tinha suas 2 filhas e tinha sua esposa. Tinha os seus genros também, entretanto as filhas de Ló ainda não tiveram casadas nem nada disso. Era como se fossem os pretendentes, sabe? Ainda não chegaram a se casar, eram prometidos talvez, penso eu. E Ló convidou para que aqueles anjos dormissem lá na casa dele, né?
E os anjos aceitaram entrar na casa, mas que provavelmente não dormiriam. Nesse momento que os anjos entram, Ló manda preparar um banquete, assar pão asmos para alimentá-los e tudo. Enquanto isso, batem a porta de Ló. Mas quem bate a porta de Ló? A prostituição e o que não presta, o espírito imundo era tão pesado naquele lugar, que era jovem, imagino eu, porque a palavra de Deus diz que tanto menores quanto grandes, então eu imagino, ou pessoas menores significa que não tem poder aquisitivo, ou também pode ser menores, no sentido de ser jovens demasiado para estar já nesse mundo de prostituição e de idolatria, percebe? Então aí 2 pontos que é preciso ter uma análise aí espiritualmente dizendo. Então, eu acredito que teriam sido jovens, sabe, que já estava nesse meio, na perdição, envolvido nesse mundo perturbador de Satanás. Então, essas pessoas bateram a porta de Ló para pedir para ele abrir a porta, para eles abusarem dos anjos. E aquilo é tão revoltoso, irmão, isso é tão imundo, porque imagina, né? Eram 2 anjos do Senhor e não importa se fossem pessoas também. É uma imundice tão terrível que tem tido desde aquela época e mesmo nos dias de hoje. Muitas pessoas têm se corrompido, têm aberto brechas na sua relação, que já não existe uma relação que é colocada como diz a Bíblia, que é um homem com a mulher e a mulher para o homem. Mas já existe, Satanás já criou várias formas de colocar um relacionamento. O relacionamento que é estipulado por Deus e que Jesus está no controle é entre um homem e uma mulher. Porque foi isso que Deus fez. Deus criou o homem e criou a mulher. Em Gênesis também, no início. Criou Adão e criou Eva. Mas então começou todos os pecados, toda a prostituição, e ainda no dia de hoje tem assolado muitas famílias, tem assolado muitos lares. E nós temos que orar por isso, nós temos que orar para repreender isso, porque essas brechas têm destruído famílias. E é para isso que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Não há nada de bom no inimigo, nada. Essa falsa ideia de vida, de felicidade humana não pode ser realizada longe da presença de Deus. Você tem que começar a se posicionar, você tem que começar a experimentar o amor de Deus na sua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, você vai ver o que Deus vai transformar a tua família, teu casamento, teus filhos. Então, Sodoma e Gomorra era uma cidade apodrecida. E não só a terra, mas como as pessoas. O pecado, ele não apodrece só você, mas ele contamina. Se você está repreendido em nome de Jesus, mas imagina uma pessoa que está contaminada e você está na presença de Deus. Por isso que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Porque você não pode estar no meio onde vai ter escarnecedores, onde vai ter conversas que vai te remeter ao passado, onde vai ter inclusões de conversas que vai trazer brechas possíveis para a tua vida, e não permita isso. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você tem que se manter firme no propósito de Jesus Cristo para a sua vida. Você tem que firmar os seus pés na rocha, na pedra angular que é Jesus Cristo. Ontem nós falamos sobre trigo e joio, e tem um pouco disso também, se você quiser trazer para cá. O trigo e o joio, a terra era boa, porque a terra era o campo do Senhor, era a parábola de ontem, dizia, né? E diz, porque a palavra de Deus ela é e continua sendo e existirá. Mesmo quando não existir os papéis, existirá dentro do nosso coração, existirá dentro das nossas almas, para nós continuarmos em nome de Jesus até a volta do Senhor, plantando essas sementes nessas terras boas, nesses trigos que vão florescer em nome do Senhor Jesus Cristo. Então,
toda essa prostituição e essa iniquidade estava a começar a deixar Deus já com muita ira, porque o Senhor não habita onde tem podridão. O Senhor não habita onde tem sujeira, pecados, tristezas, iniquidades, falta de perdão. O Senhor não trabalha aí. Então, Ló, aquelas pessoas foram tentar abusar daqueles anjos, abusar sexualmente. É terrível, terrivelmente isso. Para você ver como é uma coisa terrível, porque tantas crianças hoje em dia têm sido abusadas por essa malignidade, por esse espírito satânico que tem habitado dentro dos lares. Os pais abusando dos filhos, das filhas, trazendo dores, trazendo medo, trazendo um mundo de trevas para essa vida. Primos, tios, padrastos, há muita malignidade agindo dentro dos lares, porque Satanás tem sido invocado nesses lares. Nós temos que começar a nos levantar como igreja para desfazer as obras satânicas, para desfazer as obras do diabo. Porque o diabo ele não prevalece contra a igreja do Senhor, que é eu, que é você. Então você tem que começar a tomar posse da autoridade de Jesus Cristo que Ele colocou nas tuas mãos e que está sobre a tua cabeça, que está dentro de você. Você carrega o Espírito Santo de Jesus Cristo. Ele mora no seu coração. Respeite esse lar. Respeite esse templo. É por isso que você é a igreja, porque você carrega o Espírito Santo do Deus vivo dentro de você. Então respeite o Espírito Santo que habita em você. Se você vai para uma praia e põe um biquíni mais ousado, você não está respeitando o templo do Espírito Santo, porque você está levando outros homens a pecar. Jennifer, não, a culpa não é minha que eu tô indo com um biquíni assim, com a tanguinha, e o homem tá olhando, a culpa é do homem. Mas se você é crente, quem tem que vigiar é você. Você é que tem que se comportar como o templo do Espírito Santo. Obviamente você não vai de calça pra praia, mas coloca um biquíni por baixo, coloca um short, coloca um topzinho com biquíni, por exemplo, e evita se mostrar tanto. Porque você não precisa, você quando é de Deus, você não precisa chegar nos lugares e chamar atenção para você. Quem precisa chegar no lugar antes de você é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Quando você entrar no lugar, Jesus tem que estar à sua frente. Se você é uma pessoa de Deus, Jesus tem que estar na sua frente. E as pessoas têm que reconhecer que aquela pessoa tem algo de diferente. Você tem que fazer as pessoas pensarem: por que essa pessoa tem uma cara bonita, tem um corpo bonito, mas por que tá com esse tipo de roupa na praia? Ela podia se mostrar tanto. Porque ela é diferente. Porque tem que haver uma diferença, uma distinção de quem tá na igreja, quem é a igreja e quem tá no mundo. Você não pode andar como você era no passado. Tem que haver uma transformação de dentro para fora. É assim que o Espírito Santo trabalha. Então, voltando para a palavra, enquanto Ló estava falando com aquelas pessoas, não façam isso, eu tenho duas filhas que são virgens, não sei o quê, e tentou ali conversar com aquelas pessoas para não fazerem esse absurdo com os homens de Deus, com os anjos, no caso, que estavam na casa de Ló. E esses anjos estenderam a mão, estenderam as mãos como o pastor ora assim para você, imagino eu, e fechou a porta e cegou aquelas pessoas, tanto os grandes quanto os menores, a ponto deles não acharem a fechadura da porta. Então os anjos do Senhor informaram para Ló: pega as tuas filhas, teus parentes, e sobre para a terra tal, porque vamos destruir essa terra. E enquanto você estiver aqui com a sua mulher e seus filhos, seu genro, eu não consigo fazer o que Deus mandou eu vir fazer nesse lugar. E Ló falou isso para
pretendentes das filhas dele, né? Os genros. Mas eles não deram atenção, eles não ouviram. Então, o Ló subiu, e na hora que era para subir, eu imagino que o Ló já estava numa idade avançada. Então, acredito não, está escrito na palavra que ele falou assim para o Senhor, que se eu achar, perdão, tá aqui no versículo, ele reconheceu que o Senhor teve misericórdia dele. E se ele podia ir para uma cidade próxima, em vez de ter que subir, eu imagino que pelo cansaço dele ou pela idade avançada, ele não conseguiria fazer esse trajeto, porque lá poderia ter pessoas no caminho para matar e tudo assim. Está no versículo 18. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostrasse, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Então ele receava pelo mal que apanhasse ele e ele morresse. Aqui não está falando sobre a idade, né? Por isso que eu falei que eu imaginava eu que era por isso. Mas ele receou pelo mal que poderia alcançar ele e ele morrer. Então ele falou: eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Então essa cidade também ia ser subvertida. Mas como ele decidiu, pediu e agradeceu pela misericórdia do Senhor, implorou para ir para lá, aí eles protegeram essa cidade para não ser atacada. E eles falaram no versículo 22, apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Então ele fugiu para Zoar com a esposa e as 2 filhas. Aí já vai falar no versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás. Os anjos, antes de chegar aqui, eles já tinham avisado que quando eles fossem, não era para eles olharem para trás. Vá toda a vida em frente, siga em nome de Jesus, mas não olhe para trás para que não sofras não sofras danos, no caso. Mas a mulher de Ló, no versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumaça de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Então, quem é você no mundo espiritual? Quem é você para Deus? Qual a sua reputação diante de Deus? Qual o seu currículo? Quais atitudes aqui na terra você tem tomado, né? No teu trabalho, na tua vida, na tua casa, com tua família. Que faça Deus se lembrar de você. Obviamente. Deus criou-nos, Deus sabe onde estamos e o que estamos fazendo, porque Deus é onipresente e onisciente. Ele é o nosso Criador, Ele sabe tudo o que fazemos, Ele vê tudo. Então, qual tem sido o teu testemunho? Você tem sido lembrado por Deus pelas coisas boas
pela santificação, pelo seu sacrifício a Deus, por você ser uma pessoa justa, por você ser uma pessoa de índole, por você ser um homem ou uma mulher que respeita o seu casamento, que respeita os seus filhos, que fala do amor de Deus, que no trabalho você se separa, você não anda no meio de fofocas, você não está falando de um e de outro. Quando chega no seu ouvido uma situação mundana, qual a atitude que você toma? Você sabia que você tem essa reputação diante de Deus, mas você tem também diante do diabo. O diabo tem te visto. Assim como Jesus te vê, o diabo também te vê. Porque o Senhor, Ele anda ao nosso redor. Está repreendido em nome de Jesus. O Senhor está ao nosso redor. E o inimigo das nossas almas vive ao derredor, buscando só uma oportunidade para tragar as nossas vidas, as nossas almas, mas está repreendido em nome de Jesus, porque conosco tem o Deus de Abraão, temos o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, nós temos o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus que tem a espada na mão, que tem o poder, que tem autoridade, que desfaz as armadilhas de Satanás e que nos guarda embaixo das suas asas, no seu abraço, eu costumo dizer. Então, cuidado com o que você anda fazendo, cuidado com as atitudes que você anda tendo. Você tem que ser lembrado pela presença de Deus na sua vida. Você tem que gloriar-se no que Jesus faz, não é você que faz. Você precisa reconhecer que você não é nada, eu não sou nada, mas que o Espírito Santo, a presença de Deus, se não for pela presença de Deus e a misericórdia de Deus na nossa vida, nós já teríamos sido tragados. Então, em nome de Jesus, comece a se levantar. Se levante, na verdade. Comece a limpar a tua casa, a tua vida. Não deixe que a sua casa se torne Sodoma. Se torne uma terra onde é inabitável a presença do Senhor. Porque se for uma terra inabitável, Jesus, ele destrói. E Ele salva o que dá para salvar. Que no caso são as pessoas que são justas. Porque isso também vai acontecer. A vinda de Jesus está próxima. E Jesus vai vir buscar os seus justos. Os anjos do Senhor vai fazer a separação do que presta para o que não presta. Dos ímpios para os justos, no caso. Não é que presta, nenhum de nós prestamos, né? Por nós mesmos não servimos para nada. Mas para Deus nós servimos como servo, como discípulos sacerdotes, né? Quando você escolhe Jesus, você se torna filho de Deus. Agora você tem que começar a se posicionar, você tem que começar a fazer a vontade de Deus e não a sua. Ah, mas não é fácil, Jennifer. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível. A palavra de Deus diz que onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Então a graça do Senhor, a limpeza do Senhor, a transformação do Senhor é maior na nossa vida. Mas desde que você se arrependa, desde que você limpe a sua terra, desde que você limpe a sua casa. Porque haverá dias que o anjo do Senhor vai passar a visitar-nos. E eu acredito que nos próximos dias os anjos do Senhor vai passar a nos visitar.
Eles já estão aqui. Eles já estão aí na tua casa. Mas está repreendido em nome de Jesus. Jesus tem falado muito através da boca dos profetas, né? Está repreendido todo o mal, eu digo. Não os profetas. Os profetas e os homens, as mulheres de Deus. Deus tem mostrado grandes coisas que irão acontecer. E as pessoas não têm dado ouvido. E é por isso que o anjo do Senhor vai começar a passar sobre a terra. E já está passando. Os acontecimentos terríveis, atmosférico, né? As pessoas acreditam que é só a ciência. Jesus, ele deu entendimento para essas pessoas, obviamente que sim, mas há mistérios que só serão revelados por Deus através do Espírito Santo. O que Deus quiser que os profetas falem, o Espírito Santo vai trazer. Mas há mistérios maiores que na vinda do Senhor Deus é que será revelado. Porque em Mateus diz, quando o discípulo questiona, Senhor, diz quando será esse tempo. Jesus diz, não convém vocês saberem tempos ou épocas, planos de Deus, em outras palavras. Vocês não têm que saber dos planos de Deus. Os planos de Deus é o que está na Bíblia. Você só tem que seguir e obedecer o que Deus te mandou fazer na Bíblia. Agora, o projeto de Deus, o que Deus está fazendo, qual o plano de Deus, você não consegue entender. Você não consegue explicar o projeto, o plano e como Deus vai trabalhar. Porque a vinda do Senhor vai ser assim. Você fecha o olho e abre e Jesus já voltou. E como está a tua vida diante de Deus? Quantas vezes você já falou do amor de Cristo hoje? Ontem? Ou por esses dias? Muitas vezes o Espírito Santo toca no teu coração para falar assim, olha, fala que Jesus ama essa pessoa. E você acha que é tipo, nossa, estou ouvindo coisas da minha cabeça. Não, isso é o Espírito Santo falando. Porque a graça é o dom de Deus. Nós não conseguimos fazer nada de bom. Quando o Espírito Santo te der uma ordem, faça. Ouça a voz de Deus. Essa é a palavra que Deus tem para esse dia. Que no caso era ontem, né? Aqui já são 1h09 da manhã. Perdão. Então o que é que tem sido Sodoma e Gomorra na tua vida? Você hoje vai repreender. Você hoje vai tirar o mal da sua vida. Você hoje vai se posicionar. Porque Deus mandou fogo naquela terra. Deus mandou fogo naquela terra e destruiu tudo quanto havia. Deus mandou no versículo 24 do capítulo 19. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra e subverteu aquelas cidades, toda a campina e todos os moradores das cidades e os que nasciam da terra. E os que nasciam na terra. Então você tem que limpar a sua terra, você tem que limpar a sua família, você tem que repreender toda a malignidade, para que Jesus não limpe a sua vida, né? Não retire esse ar que é dele. O ar que está na minha vida, esse sopro de vida que está na minha vida pertence a Jesus Cristo. Eu não sou dona de nada, nem dessas roupas, eu sou nada, nós não temos nada aqui, vocês precisam entender isso. Vocês não têm que construir riquezas na terra, vocês têm que construir nos céus. Vidas para Jesus vocês devem ganhar. Vocês, quando eu falo vocês, irmãos, eu estou falando de mim também. A primeira é eu e depois é vocês. Porque eu não sou melhor do que você.
Eu sou um ser humano igualmente como você. Você consegue falar do amor de Deus, você consegue ultrapassar a sua vergonha de falar de Cristo. Você não pode se envergonhar do amor de Cristo. Se você se envergonha de Deus, você acha que Deus não vai se envergonhar de você? Ou você acha que você é especial? O fato de você ser filho, não, Jennifer, uma coisa não anula a outra, é? Se tem pecado, Deus não vive onde tem pecado. Eis que estou à porta e bato, e se você abrir a porta do seu coração, eu entro e faço morada. Enquanto você não abre a porta, Jesus não está aí dentro. E quando você se arrepende verdadeiramente para isso, aí que o Espírito Santo começa a tratar, através do seu arrependimento, através do seu confessar que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida, e que você reconhece que você é um monte de carne cheio de pecado, mas que você confessa todos esses pecados porque você quer que superabunde a graça de Deus. Não seja como a mulher de Ló. Se Deus te escolheu, não desanime. Há dias eu sei que não vamos ter forças, vamos andar um bocado cansado, com preguiça, com desânimo, com procrastinação. Mas faça sempre o contrário. Quando você está desanimado, canta louvor. Por mais que seja sem ânimo, porque você vai ver. A palavra de Deus diz que quando nós somos fracos, então somos fortes. Porque na nossa fraqueza o Espírito Santo se revela de uma forma tão sobrenatural. Ele fala tanto contigo. Ele transborda. Porque é preciso esse diminuir para Jesus Cristo aumentar. E onde há soberba, o Espírito Santo não trabalha aí. É preciso que você renuncie. Ore a Deus por humildade. Todos nós temos que pedir essa humildade da parte de Deus. Porque as nossas faculdades, os nossos estatutos humanos, as nossas qualificações nos ensoberbecem muito, irmão. As nossas experiências de vidas, a gente acaba por achar que somos melhores. Você é melhor em quê? Em Coríntios diz, do que vale a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Por isso não podemos construir pedras, ouros, coisas aqui nessa terra, porque é passageiro. Nós temos sim que viver da melhor forma possível. Jesus sim abençoa, prospera, claro que sim, a palavra de Deus também tem isso. Mas é preciso renúncia. Jesus, ele vê o teu coração e ele trabalha a partir disso. Não olhe para trás. Não olhe para trás, não desista do lugar que Jesus te colocou. Porque senão você morre. Como assim, Jennifer? Quando você sai da presença de Deus e volta para trás e vai para um mundo, você morre para a presença de Deus. Ele já não habita em você, o Espírito Santo. Você perde tudo o que você lutou em Cristo. Todos os dias que você chorou, todos os dias que você sentiu a presença de Deus, isso não pode ser deixado para trás. O Espírito Santo não pode ser deixado para trás na sua vida. Não existe nada mais importante em nossa vida do que a presença de Deus. Nós, sem a presença de Deus, nós não somos nada, nós somos mortos-vivos andando pelo mundo. E assim eram essas pessoas de Sodoma e Gomorra. Eram mortos-vivos, condenados à prostituição, adultério, pornografia, a tudo que não presta, idolatria.
Mas havia um justo que se chamava Ló. E Abraão intercedeu por esses justos. Antes da gente chegar no capítulo 19, Abraão intercedeu e perguntou umas 5 vezes, se eu não me engano, ao Senhor nosso Deus. E em algumas partes ele falava assim, Senhor meu Deus, não se ire. Tipo, em outras palavras, não se ire, por favor, porque eu estou fazendo muita pergunta, Pai. Como somos, né? Como os nossos filhos devem fazer, perguntar, questionar. Pai, como é isso? Mãe, como é aquilo? Não. E Abraão intercedeu e orou, até o ponto dele ver aquela fumaça daquela cidade, porque ele constatou que foi destruída. Tem sempre alguém intercedendo por você, meu querido. Você acha que não, mas há sempre alguém intercedendo por você. Sabe aquela pessoa que você nem conheceu ainda? Provavelmente ela já está intercedendo por você. Quando você entra na igreja a primeira vez, ouve muitas pessoas, muitas lágrimas. Ali, enquanto oravam, Senhor, em nome de Jesus, traz essas pessoas. Senhor, traga essas pessoas para conhecer a Tua palavra, para conhecer o Teu amor, para ser libertos, para ser os Teus servos. Traz para a realidade do que nós fomos criados para louvor, honra e glória Tua. Então há sempre alguém intercedendo pela tua vida. Há sempre um justo que Deus ouve, que Deus lembra. Porque aqui no versículo 29 do capítulo 19, ao tempo que destruía as cidades de Campina, lembrou Deus de Abraão. Deus lembrou que Abraão pediu: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor destruirá a cidade? E o Senhor responde: não. Se houver 50 justos, eu não destruirei. Se tiver 40, não destruirei. Está no capítulo 18, versículo 26 em diante. 26 não, do 22 para frente. Mas eu vou falar do 26. Do 25. Então falou Abraão, no caso, né? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça ao juiz de toda a terra? Isso é Abraão que está falando com Deus. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Mas Jesus olhou e não havia. Até que a intercessão de Abraão pelos justos salvou a quantidade que tinha de justos. E sabe qual era? Só 3 conseguiram sair. Sair de verdade, que conseguiram sair de lá da cidade foram 4 no caso, porque foi Ló, a esposa e as 2 filhas. Perdão. Só que a mulher de Ló olhou para trás. Então, viram a estátua de sal. Ela se converteu numa estátua de sal no versículo 26. E só restaram 3. O pai e as 2 filhas. E o resto foi tudo lavado pelo fogo e enxofre. Então você tem que ser alguém que Deus lembra. Você tem que ser lembrado por justo, por andar reto, por andar íntegro como Jó andou. Era isso que o Espírito Santo estava falando. Então Ló, ele foi um homem justo. E Jesus, no meio de tanta gente naquelas cidades, só restou 3 pessoas. Igualmente assim é o reino do céu.
Nem toda gente que diz Senhor, Senhor, que tem toda essa religiosidade, que vai ao culto todos os dias, que vai fazer... Nem todas as pessoas serão salvas. Por mais que estejam fazendo a obrigação. Você não tem que fazer as coisas para Deus com obrigação. Se você não tiver amor, se não houver amor, um propósito, percebe? Tem que ser por amor. Jesus ele sonda o nosso coração. Nós temos que pôr a prioridade para as coisas de Deus e o resto ele acrescenta na nossa vida. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse dia, por essa palavra. Não seja a mulher de Ló, não olhe para trás, não olhe para o passado, não murmure. Mas seja justo para que Deus lembre de você e mais do que isso, para que Ele envie os anjos para te salvar, a ti, a tua casa e a tua família. Porque através de ti, das tuas orações, das tuas intercessões, toda a tua família e parentela pode ser salva. Você já pensou nisso? Por causa de um joelho dobrado com sinceridade diante do Senhor, Jesus pode enviar anjos e alcançar através desse joelho, dessas lágrimas que o Espírito Santo tem traduzido ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã, minha querida? Meus destemidos, meus amados em Jesus Cristo. Vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Amém? Vamos nos separar de Sodoma e Gomorra. Vamos ser santos. Amém? Vamos fazer a vontade do Senhor e não a nossa. E vamos ter uma reputação diante de Deus para que o diabo reconheça. Essa é uma mulher de Deus. Esse é um homem de Deus. Eu não posso tocar, eu não posso chegar. Eu não tenho espaço nessa família. Eu não tenho espaço nessa casa. Essa terra é uma terra boa. Eu não posso passar daqui. Está cercada pelas mãos de Deus. Eu não posso. Ele é abençoado demais. Ela é abençoada demais. Ele é cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Eu não consigo, eu não posso. Eu perdi. Porque Deus é grande na vida dele, Deus é grande na vida dela. Eles entenderam. Eu não consigo contaminá-los porque eles andam cheios de Deus agora. Mas ele não desiste. Ele só vai desistir quando você resistir firmemente no processo para aquilo que Deus te escolheu. Porque você é provado no deserto. Mas se lembre que o deserto, você passa por ele. E que Jesus está contigo no deserto também. E se você está passando por um deserto na sua vida hoje, você glorifica a Deus porque você é escolhido do Senhor. Amém? Obrigada, Jesus, pelo deserto que eu estou passando, mas eu não vou ficar nele. Eu sei que a tua vitória é garantida. Eu confio no Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. E inimigo nenhum pode roubar essa certeza do meu coração, da minha vida. A certeza que Jesus morreu por mim, que Ele me lavou com seu sangue, que os meus pecados foram para a cruz e eu coloco na cruz todos os dias para me santificar mais e mais na presença dEle. Amém? Então seja separado. Saia dessa cidade. Tenha uma reputação diante de Deus e diante dos seus inimigos para que eles fujam. Fujam e caia por terra, em nome de Jesus. Não olhe para trás, não desista. Você vai passar por um processo, mas em todo o processo Deus está contigo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Feche os teus olhos.
Coloque seu copo com água, sua garrafa com água em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus nós nos colocamos na Tua presença para te agradecer pela Tua proteção, pelo Teu amor, pelo Teu zelo para com a nossa vida, pelo Teu cuidado, por falares através das nossas vidas, das nossas bocas, o que desejas falar, não a nossa vontade. Senhor, tudo que foi dito e falado aqui é para a honra e glória do Teu santo nome, para que Tua glória se manifeste a cada dia. Senhor, que cada pessoa que assistir esse vídeo seja transformado e que a Tua palavra que foi falada através do Espírito Santo, meu Deus, alcance essas pessoas, que sejam terras boas, Senhor, que eles abandonem Sodoma e Gomorra. Meu Deus, que eles, meu Deus, não olhem para trás, para Sodoma e Gomorra, mas que eles sigam para a terra prometida que o Senhor tem, a terra que mana leite e mel, a terra que é na Tua presença. Que eles não se arrependam nunca de Te servir, porque vale a pena Te servir, Senhor. Cada lágrima, cada luta, cada dia, cada provação e aprovação, glória a Deus, vale a pena Te servir. Meu Deus, não permita que Satanás coloque dúvidas no coração dessas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, frustre todos os planos do inimigo das nossas almas em nome de Jesus Cristo. Retire, Senhor, desse lar a prostituição, a contenda, o adultério, a falta de perdão. Meu Deus, o medo. Em nome de Jesus Cristo. Arranca, Senhor, toda a tristeza do fundo da alma, em nome de Jesus. Seja arrancada agora pela mão de Jesus Cristo. Seja feita em pó, em nome de Jesus, e que essas pessoas comecem uma vida nova na Tua presença. Meu Deus, que elas possam, em nome de Jesus, a partir de agora, receber vida, meu Deus. Novidade de vida. Que o Senhor, em nome de Jesus, envie os Teus anjos nesse momento, Senhor, para guardar os Teus justos, para livrar, meu Deus, de toda sentença, de toda contenda, de toda malignidade de Satanás. Em nome de Jesus, não tem poder. Em nome de Jesus. Senhor, amarra a boca e as mãos do valente em nome de Jesus. Não tem poder contra a Tua casa, não tem poder contra o corpo de Jesus Cristo, não tem poder contra a minha vida, contra a minha casa, nem contra a minha família, Senhor. E a minha parentela, porque estão guardados nas mãos do Deus dos exércitos, que tem autoridade, domínio, poder, o Alfa e o Ômega. Recebe, Senhor, essas vidas nas Tuas mãos. E a partir de hoje, meu Deus, escreve uma reputação diante do Senhor nosso Deus. Homens e mulheres santificados na Tua presença. Homens e mulheres cheios da Tua presença e do Espírito Santo de Deus. Senhor, que eles reconheçam que nada do que eles fizerem seria possível se não fosse a Tua mão. Senhor, nos diminui a cada dia. Repreende, Senhor, do nosso meio a soberba. Em nome de Jesus, todo engrandecimento da carne, em nome de Jesus, é destruído agora. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Nós devolvemos, Senhor, a grandeza que é Tua. Nós reconhecemos que nós somos, meu Deus, incapazes de produzir coisas boas se não fosse pelo Teu Espírito Santo e pela Tua mão poderosa em nossas vidas. Senhor, repreende em nome de Jesus toda a retaliação de Satanás. Toda afronta do maligno seja desfeita agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus não tem poder. Tudo aquilo, meu Deus, que Satanás colocou para roubar, matar e destruir é desfeito agora em nome de Jesus Cristo. Essas pessoas começam a partir de hoje viver a novidade de vida.
na reputação e na vida do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor, toma nas tuas mãos cada vida, acampa os teus anjos ao redor em nome de Jesus. Senhor, eu apresento a minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, meus tios, tias, parentes, parentela, primos, primas, filhos dos meus primos. Senhor, eu coloco diante da tua presença, Senhor, o pequeno Dante, Pai. Senhor, nós cremos na tua cura e nós confiamos em ti. Toma em tua mão esse pequenino, Senhor. Pai, nós recebemos a cura do Dante, em nome de Jesus. Nós aceitamos, Senhor, o teu querer e a tua vontade, meu Deus, na vida dessa criança. Senhor, e a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, acampa os teus anjos ao redor desse pequenino e não só, Senhor, mas na vida da Larissa, do Miguel, do Cauã, Nicolas, Heloísa, de todos os meus irmãos, de toda a minha mãe, minhas tias, Senhor, todos, Jonathan, Brena, Cleiton, Raquel, Josilene, Josiane, Josete, Josivaldo, Josimira, Josete e Josildo, Yasmin, Washington, Mateus, Sara, Romildo, Jaqueline, Cleiton, Brena, Josilene. Senhor, em nome de Jesus, que toda contenda não prevalece, não tem poder e já caiu por terra em nome de Jesus dos lares das famílias. Em o nome de Jesus, toda doença e toda enfermidade sai em nome de Jesus. Maior é o que está em nós, que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus, do que o que está no mundo. O Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de paz. O Senhor é um Deus, meu Deus, que acampa os anjos poderosos ao nosso redor, onde ninguém pode tocar. Senhor, em nome de Jesus, que Satanás fuja cada dia das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Derrama essa autoridade, Senhor, essa unção sobre a vida dos teus servos, para que quando eles abram a boca, Senhor, o teu Espírito encha, teu Espírito Santo encha com autoridade, com poder e glória, para que eles possam fazer as obras que o Senhor fez e maiores ainda. Que as fortalezas do inferno tremem e o diabo recue pelo som da tua voz, Senhor. Que sai da nossa boca, que sai do nosso louvor, que sai da nossa oração e das nossas vidas. Faz tua vontade, Senhor, em minha vida, minha casa e minha família, e em toda a minha parentela, e em cada família, vida dessas pessoas que estão ouvindo agora e participando e orando comigo nesse momento. Abençoa a água, Senhor, e essa pessoa quando beber, aceite a novidade de vida na vida dela em nome de Jesus. Que seja curado, que seja transformado, que seja libertado, para a honra e glória do teu santo nome. Meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, recebe a glória e a honra que é só tua. Somos pequenos demais, meu Deus, para entender o teu propósito. Mas nós aceitamos esperar em ti, Senhor. Se o Senhor nos responder, Senhor, glórias a Deus. Se o Senhor, meu Deus, não nos responder e guardar o silêncio, glória a Deus também, porque é no teu tempo. Se o Senhor, meu Deus, tiver o sim e o ok, nos enviar, glória a Deus também. Mas seja feita a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Interceda pela sua família. Não desista da sua família. Inclusive você terá afronta de dentro da sua própria casa. Mas tem de bom ânimo, porque você tem o Espírito Santo dentro de você para discernir. Em nome de Jesus, todo o mal que queria se levantar, toda a contenda,
já foi desfeito pelo sangue de Jesus naquela cruz. Já foi desfeito pela autoridade do nome de Jesus, do Espírito Santo que habita em nossas vidas. Amém? Toda enfermidade, toda febre, toda gripe, toda doença maligna dos últimos tempos, em nome de Jesus. O Senhor está colocando a mão e arrancando essa enfermidade em nome de Jesus e lançando fora para a honra e glória do nome dEle. Levante as tuas mãos. Senhor, eu abençoo essas famílias. Eu declaro a proteção, meu Deus, dos teus anjos, Pai. Envia uma legião de anjos poderosos, enviado por ordem tua, Jesus Cristo, para guardar todas essas famílias, Pai. As nossas casas, nossas famílias, nossos parentes, nossos filhos, netos, marido, esposa, esposo. Leva-os em paz, em segurança, guarda a vida deles, Senhor, em nome de Jesus. E derrama a tua misericórdia sobre nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Até amanhã. Que Jesus Cristo, que o seu primeiro respirar seja de agradecimento a Deus por mais um dia. Dê um bom dia ao Espírito Santo. Dê um bom dia ao nosso Deus. Dê um bom dia ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ore nem que seja o Pai Nosso quando você levantar, em forma de agradecimento pelo ar que você está respirando por mais um dia de vida. Amém, meus queridos? Um beijo dessa serva aqui, dessa irmãzinha sua. E eu ia falar irmãzona, né? Mas é a irmãzinha mesmo. Eu sou pequena. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.